Olá, eu sou a doutora Anne, nutricionista, Master Coach, e hoje eu quero trazer um tema para vocês chamado bioimpedância. O que é bioimpedância, né? Existe uma diferença de você perder peso e você reduzir gordura. Existe uma diferença de você se pesar na balança e você monitorar quanto de gordura e massa muscular você tem. E aí surge esse equipamento, essa ferramenta utilizada pelos nutricionistas que nós chamamos de exame de bioimpedância. Os aparelhos de bioimpedância são vários, né? São várias marcas de equipamentos de bioimpedância. O que o nutricionista precisa se atentar é utilizar um aparelho com comprovação científica e também precisa se atentar para os pontos de corte nesse aparelho. Eu, por exemplo, utilizo um aparelho de corte onde o meu paciente ele fica deitado, ou seja, na posição de decúbito dorsal, né? E esse aparelho ele é tetrapolar, né? Ele tem 4 eletrodos e ele faz a leitura, tá? Da resistência que aquela a elétrica, né, passa pelo corpo. Bom, quando tem muita resistência é porque nessa composição corporal existe mais gordura. Então, a corrente elétrica ela tem resistência ao passar. E quando menos resistente, ela passa com mais facilidade. E o que nós podemos entender com isso? A gordura ela é apolar, né? Ela tem aversão à água. Já o músculo ele tem mais água. Então, quando tem mais água, né, o equipamento ele vai fazer uma leitura com mais facilidade, então vai ter menos resistência. Então, esse exame de bioimpedância ele serve para quê? Ele serve para avaliar a quantidade de gordura e massa muscular dentro do seu corpo. E qual a diferença da gordura e da massa muscular? A gordura ela tem menos mitocôndria do que a célula muscular. A célula muscular ela é chamada de célula metabolicamente ativa. E essa célula com mais mitocôndria gasta mais energia. É por esse motivo que pacientes que têm mais massa muscular gastam mais energia. Ah, e você acha que isso não significa nada? Significa. Tem um monte de gente se pesando aí e essa perda de peso, ela muitas vezes perdem peso, essa perda de peso não é interessante. Por quê? Porque perdeu peso de músculo e elas não sabem, porque nunca se propôs a fazer uma avaliação física, a saber de fato quanto tem de gordura e massa muscular. Bom, quando a gente fala de ponto de corte do exame de bioimpedância, esse ponto de corte, ele pode ser sedentário, desportista ou atleta. O meu exame, meu equipamento de bioimpedância, ele traz os 3 pontos de corte, né? E aí eu coloco em todos os meus pacientes o ponto de corte desportista, independente dele ser sedentário ou não. Doutora Anne, por quê? Porque todos os meus pacientes, eles não são sedentários. Quando eles chegam para mim sedentários, eles não são, eles estão. E aí você vai me perguntar, doutora Anne, por que você coloca o ponto de corte desportista em seus pacientes? Porque na próxima avaliação física, se ele estiver fazendo exercício físico e o ponto de corte dele anteriormente foi desportista, eu estarei comparando com o mesmo ponto de corte. Então esse exame ele não vai ter erro, eu vou saber exatamente qual foi a evolução do meu paciente. Então por isso que o ponto de corte é importante. Outra coisa que eu quero que você entenda, o que é ser sedentário? Sedentarismo é doença. Então, o paciente sedentário, ele é doente. Quando meu paciente chega para mim, eu já comunico que ele é um paciente desportista. É um paciente que pratica exercício físico. Ser sedentário é ser doente. E o meu paciente, o meu grande objetivo quanto nutricionista e como Master Coach é treinar meu paciente, o cérebro dele, cognitivamente e emocionalmente, inteligência emocional, para que ele se torne, para que ele entenda que ele não é doente, que ele é esportista, que ele faz exercício físico, tá? E para não ficar nas minhas palavras, eu vou usar um texto bíblico que fala que o Espírito ele se movia sobre a face das águas. E por
que o Espírito se movia sobre a face das águas? Por que ele estava em movimento? E o que isso tem a ver com o sedentário e com o esportista? Sabe o que tem a ver? Que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, eu não estou entendendo porque você ainda não está fazendo exercício físico. Você que se diz filho de Deus, sabe por quê? Porque saber que é filho de Deus é diferente de se sentir filho. Quando eu sou filho, eu me sinto filho, eu faço as coisas de filho. Gente, preste atenção. Você é saudável. Você é saudável. Você não é doente. Então, para de se comportar como uma pessoa doente. Deus abençoe a vida de vocês. Esse vídeo vai ser postado aqui no canal do YouTube. Então, deixa aquele like, né? Eu nunca pensei, nunca imaginei que eu pedi para vocês deixar um like, tá? E me segue no canal, porque logo mais a gente vai ter uma série aqui no canal do YouTube. E essa série eu vou chamar de Nutrição à Luz da Bíblia. Sejam bem-vindos ao meu canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Você merece viver saúde plena.